Cemitério em bairro inglês, vencendo o cenário de avistamentos de um lobisomem. Saudações, caros lupinos! Hoje lhes apresento um caso de um local onde, ao longo dos anos, vem sendo o epicentro de avistamentos de um lobisomem. Vamos então conhecer um pouco deste lugar. O nome é Camberwell Old Cemetery, ou em português, Antigo Cemitério de Camberwell. Este cemitério fica a 10 quilômetros de distância de Londres. Aí você vai me dizer, mas cemitério, Claude? Como que um lobisomem vai se esconder no cemitério? Ah, mas você não conhece este cemitério. Ele é bem diferente do que você deve estar acostumado a conhecer. Este cemitério é muito antigo. O primeiro enterro ocorreu em 1856. Então, já faz 165 anos. E segundo Wikipedia, no ano de 1984, já haviam 300 mil corpos sepultados lá. Se olharmos ele por cima, ele parece muito bonito. Parece até um enorme jardim. Mas um passeio por dentro dele pode impressionar. O local parece uma floresta assombrada, esquecida do mapa. Você teria coragem de ir visitar um parente seu que estivesse enterrado aí? Iria sozinho? Bom, este é o cenário onde testemunhas oculares que estiveram no cemitério alegam ter visto um lobisomem. O caso que vou contar aqui ocorreu na data de 9 de outubro de 1996. A testemunha enviou seu relato para a famosa pesquisadora de criaturas sobrenaturais, Linda Godfrey, que já pesquisou inúmeros casos envolvendo lobisomens, como por exemplo, casos de Dogmas, o caso sobre o famoso Gable filme, e também foi ela a pessoa responsável por tornar a história da besta de Bray Road um caso famoso. Bom, a testemunha do relato é um homem e pediu para ser chamado de Gary. Linda Godfrey diz que a história é bastante convincente e possui uma característica particular que ela nunca ouviu antes em qualquer relato, mas que faz todo o sentido. Enfim, como eu disse, o caso ocorreu em 1996. Na época, Gary tinha 26 anos. Já era noite e ele decidiu ir até a casa de um amigo que morava na Underhill Road, que é a rua de trás do cemitério. O bairro onde ele morava ficava um pouco distante e mais ou menos no sentido da parte da frente do cemitério. Então, ele caminhou
por toda a Bramley Garden até chegar na frente do cemitério. Caminhou um pouco pela lateral, até que decidiu cortar caminho por dentro dele. Isso o pouparia 20 minutos de caminhada. Ele diz que normalmente ia até a casa do amigo com a sua bicicleta, mas os planos que ele tinha para aquela noite impossibilitava isso. Então, mesmo morrendo de medo, com a ideia de andar pelo cemitério sozinho à noite, ele adentrou ao antigo cemitério de Camberwell. Ele não tinha lanterna. O local também não tinha iluminação nenhuma. Escuridão total. Só se enxergava poucos metros à sua frente. Com cuidado ele foi caminhando pelo terreno. Já havia percorrido um bom trecho. Estava lá no meio do cemitério. Já estava lascado, porque voltar agora não ia adiantar. Foi aí então que ele percebeu algo muito grande e escuro se movendo. Aí você já deve imaginar o frio na espinha que deu, né? Gary diz assim: Juro que vi o que pensei ser um cachorro grande, movendo-se muito rápido. Gary então parou, apertou os olhos para tentar enxergar na escuridão, mas não viu nada e ficou imaginando que era apenas sua mente lhe pregando uma peça. Então continuou seguindo em frente, mas não foi muito longe. Brusco, rápido, num piscar de olhos, algo veio das sombras, bem de encontro a ele. Gary relata que não teve a chance de nada, nem de ver de onde veio. Ele diz que, literalmente, foi como se tivesse sido atropelado. Algo o agarrou com muita força pelo braço e o jogou contra o solo. Era grande, forte, tinha um hálito frio e exalava um cheiro horrível. Ele diz assim: Essa coisa estava sobre mim, olhando diretamente para o meu rosto. Ele rosnava, sua baba pingava em mim, e ele segurava o meu braço contra o chão. Mas foi a próxima ação da criatura que realmente me assustou. Com o focinho, ela começou a me cheirar avidamente. Cheirou meu corpo todo para cima e para baixo, exatamente como um cachorro faria. Eu estava convencido, tinha certeza, eu ia morrer ali. Eu confesso que, por mais corajoso que eu achei que era, eu não era. E enquanto eu estava ali deitado, sentindo aquele odor, eu só esperava pelas mordidas que iam me matar. Mas para minha surpresa, isso não aconteceu. E tão rápido quanto começou, também acabou. A criatura saiu de cima de mim num flash. Foi embora correndo sobre as duas patas de trás. Linda Godfrey explica que o fato da besta ter fugido no momento em que a testemunha sentiu que estava prestes a ser morta se assemelha com a esmagadora maioria dos relatos de Dogman que ela recebeu ao longo dos anos, e que apenas um pequeno número de relatos envolve algum contato físico. Ou seja, na maioria dos casos, não existe ataque ou contato físico. As criaturas geralmente fogem após serem vistas. Gary diz que tem uma teoria sobre o porquê da criatura tê-lo deixado ir.
Ele diz que tem uma doença. Ele não conta qual, mas diz que seria uma das muitas doenças em que os cães podem farejar nos humanos. E acredita que a criatura, ao farejá-lo, teria sentido o cheiro da doença nele, e por isso não comeu, pois não iria devorar algo contaminado. Porém, Gary diz que não tem certeza se foi esse o real motivo. Ele diz assim: talvez a criatura nunca quisesse me comer. Talvez eu estivesse em seu território e ela estivesse apenas me assustando, me dando um aviso: fique fora. Bom, caros lupinos, este cemitério é muito antigo. Inúmeras almas tiveram seus corpos sepultados ali. Sabe-se lá, alma de quem ou do que, não é mesmo? Este lobisomem pode até ser um guardião do cemitério. É comum cemitérios possuírem guardiões. Talvez, de fato, esse lobisomem apenas quis advertir o rapaz, por alguma razão. Vai que ele cometeu algum desrespeito no local. Foi brusco o encontro? Foi. Mas quis adentrar num local sobrenatural. Então, que arque com as consequências, não é? E penso eu que se de fato o lobisomem quisesse devorá-lo ou matá-lo, o teria feito e ninguém nunca saberia ou encontraria. Vocês viram como é o local? Parece mais uma floresta. E se alguém por acaso encontrasse os restos mortais do rapaz lá, se encontrasse, levaria muito tempo, já teria entrado em decomposição, só sobraria os ossos. E quem encontrasse esses ossos iria achar que são ossadas de algum túmulo. Bom, Gary menciona que houve um aspecto da criatura que ele nunca esqueceu: as mãos dela. Como ele e a criatura ficaram ali muito próximos, cara a cara, ele pôde olhar bem de perto, né? Até demais, você deve imaginar. Apesar de que estava bem escuro o lugar, ele descreve a criatura assim: seu pelo era de uma cor escura, a cabeça lembrava a de um pastor alemão, e seu corpo era mais do tamanho e musculatura de um dog alemão. Só os olhos que ele não conseguiu ver muito bem como eram, e eles não evidenciavam nenhum tipo de brilho. Quando Gary fez o desenho de como era a cabeça da criatura, ele usou licença artística ao fazer os olhos, pois, como bem disse, ele não conseguiu ver muito bem como eram. Ele diz que a criatura rosnava num tom baixo e seu hálito tinha um cheiro de peixe podre, mas com uma doçura estranha. Linda Godfrey o perguntou como a criatura o segurava pelo braço. Gary respondeu que não era com uma pata. Essa é a parte horrível que me faz arrepiar. Quando ele me agarrou, foi com uma mão grande, humana. A mão dele envolveu meu braço todo e apertava. Se eu fechar os olhos, ainda consigo ver aquela mão escura apertando o meu braço. Eu vou dizer até o dia da minha morte que foi uma mão que me agarrou. Eu não me importo com quem pensa que isso é loucura. E também me pareceu que ele tinha unhas compridas. Se eram afiadas, não posso afirmar, mas eram longas e parecidas com garras levemente curvadas para dentro.
Naquela noite, Gary usava uma jaqueta de motociclista, então seus braços estavam de fora. Porém, as garras da criatura não lhe causaram nenhum ferimento. Havia apenas um pequeno rasgo em sua camisa, na parte da frente, mas não dá para saber se foi feito pela criatura. Esse encontro foi traumatizante para Gary. Foi algo que ele simplesmente não conseguiu ignorar e desenvolveu algo parecido com transtorno de estresse pós-traumático, que o levou a se afastar do trabalho por 6 meses. Ele ainda desenvolveu uma fobia por bosques, escuridão e, estranhamente, o incidente também o deixou com medo de nevoeiro. Embora ele diga que não havia nenhum no cemitério naquela noite. Mesmo enquanto desenhava o esboço do lobisomem, ele disse que tinha que parar de vez em quando, porque estava fazendo com que tivesse flashbacks daquela noite. Ele também não voltou a pôr os pés no cemitério. Ele diz o seguinte: Parte de mim quer ser racional e dizer que foi um homem forte com uma fantasia. Mas isso é mais a minha mente dizendo: pare de ser estúpido, o lobisomem não existe. Mas, se for esse o caso, foi a melhor fantasia que eu já vi. E que então deve ter sido um atleta olímpico usando ela. Porque, pela velocidade e a força com que veio e me derrubou, só pode ser. Gary também diz que sentiu fortemente que a criatura possuía uma inteligência aguçada ao interagir com ele. Linda Godfrey acredita que não tenha sido um humano fantasiado com uma incrível fantasia de lobisomem em 1996. O fato de ter as mandíbulas abertas enquanto exalava baforadas de hálito nauseante de cachorro no rosto de Gary não se parece em nada com o que uma pessoa usando uma máscara poderia fazer. Assim como a ação de cheirar profundamente o seu corpo. Se estivesse usando uma máscara, não seria possível. A criatura parece ter massa física, peso, odor, hálito e todas as características necessárias para um animal vivo que respira. Seus olhos não brilhavam como os olhos dos cães fantasmas, pelos quais a Inglaterra é famosa há muito tempo. A criatura parecia agir como qualquer cão de guarda agiria. Primeiro vigilância, depois uma investida, em seguida inspecionar e por fim deixá-lo ir. Só que um simples cão de guarda não teria essa força, não andaria sobre 2 patas e nem teria mãos. Bom, caros lupinos, me digam, vocês entrariam no cemitério à noite, sozinhos, para economizar 20 minutos de caminhada? E o que vocês acham dessa história? Será a verdade do rapaz? Ou será lenda urbana? Esse não é o único caso relatado no local. Existe outro mais recente, visto por 2 testemunhas. Vocês querem ouvir esse relato? Comentem aí.